As homenagens ao advogado Verlano Medeiros pelo fim do período como juiz do TRE Potiguar são o destaque desta edição. Começa agora o Justiça Eleitoral na TV. E chega ao fim o tempo de permanência de um dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no TRE do Rio Grande do Norte, Dr. Verlano de Queiroz Medeiros. Foram 4 anos aqui à frente, junto com esse tribunal. Foi com emoção que o senhor deixou essa cadeira? 4 anos, eu cheguei aqui há 4 anos, há exato 4 anos. Eu fui o primeiro jurista desse tribunal a não ter o meu primeiro biênio interrompido. Eu fui reconduzido antes de terminar o meu primeiro biênio. Participei de 406 sessões nesse tribunal e relatei mais de 800 processos. E é com imensa, eu dizia assim, dor na alma que deixarei esse tribunal, porque esse tribunal aqui eu participei com mais de 15 desembargadores e juízes diferentes. Então é um colegiado que ele é muito sazonal, por isso é bom participar desse tribunal. E é o Tribunal da Cidadania, aliás, é aquele tribunal que leva ao cidadão o direito do voto. E aqui nós discutimos questões importantes. Assim que eu cheguei, a recente lei da ficha limpa tinha entrado em vigor, então foi um desafio para todos nós aplicar essa lei aqui no tribunal. Mas o tribunal deu lição de sabedoria e nós, com o mistério que Deus nos deu, cumprimos com maestreza naquela oportunidade aquilo que a legislação nova eleitoral cumpriu. E agora chegou a mini reforma, que os colegas aqui de bancada vão se deparar com essa eleição agora, que é a eleição em todo o estado do Rio Grande do Norte. O senhor diria que o homem e o profissional que chegou aqui há 4 anos é diferente do homem e do profissional que sai hoje? Totalmente. Quando eu cheguei aqui eu tinha 16 anos de advogados, especialmente nessa área de direito eleitoral. Passei 4 anos julgando e voltarei para a seara, principalmente eleitoral, totalmente com pensamento diferente, um homem crescido, um homem que sabe lutar com as divergências de um colegiado. Então, com certeza, essa minha passagem pelo tribunal vai ser um legado pela minha vida inteira. Por falar em legado, qual é o legado que o senhor espera ter deixado aqui para esta corte? O legado, eu espero que eu tenha deixado para essa corte, é de amizade, é de decisões justas, é de ter aceitado as divergências quando sempre era vencido. Então isso é o legado, e de ter feito justiça, que isso é o mais importante, e ter saído aqui com a toga limpa sem nenhuma mancha. No último ano, o senhor também assumiu o papel de ouvidor, né, aqui desse tribunal. Qual é a avaliação que o senhor faz desse período? A ouvidoria, nós temos três funcionários, e nesse período, apesar de não ter sido período eleitoral, como esse que está se aproximando agora, onde a ouvidoria é muito solicitada, mas fizemos algumas reformulações, participando de alguns encontros de ouvidores em Belém do Pará, em Curitiba, em Belo Horizonte, e procuramos levar a ouvidoria o acesso permanente ao eleitor. Então eu espero que agora a doutora Berenice, que assumiu hoje a ouvidoria no meu lugar, dê continuidade a isso, porque a ouvidoria realmente é o ponto de partida de cada tribunal. Falando ainda da sua permanência, da sua trajetória aqui no TRE, o fato do senhor ser filho de um magistrado, isso pesou como responsabilidade que traz o nome do seu pai, ou ajudou a decidir mais fácil, a entender mais fácil os processos aqui dentro? Não, pesou. Meu pai foi magistrado durante quase 40 anos, aqui no Rio Grande do Norte, conhecido. Pesou. Eu tinha que estar aqui honrando o meu pai. Isso eu fiz e estou saindo daqui com certeza com a consciência limpa do dever cumprido. A vivência, né, do jurista na corte, ela traz para o jurista esse aprendizado, essa perspectiva diferenciada. Ele traz a experiência da advocacia e, de certa forma, oxigena um pouco a formação do convencimento da corte, e ele leva muito aprendizado, porque são juristas natos, né, e que trabalham por excelência nessa temática. Então, esse crescimento dele eu registro com bastante primazia, porque o aprendizado nessa vivência é muito grande e como ele bem colocou, isso não impede que haja divergência de entendimento, mas que haja respeito, que haja construção, e nessa construção eu acho que todos saem ganhando, mas eu me sinto especialmente agradecida pelo que eu pude observar nessa vivência em relação a Verlano. Acho que esse aprendizado ele vai permanecer para a vida inteira
E sobretudo, a gratidão a cada um dos integrantes por ter propiciado nessa vivência esse aprendizado contínuo, esse respeito, essa amizade, essa troca de ideias de forma tão respeitosa e assim, de forma tão proveitosa para o crescimento de qualquer um ser humano, né? Então, acho que ele completou o ciclo, deu o melhor que ele tinha e aprendeu muito. Então, a minha palavra é de gratidão para todos. Conheci através até do conselheiro Campelo e depois soube que ele era filho de um colega meu, doutor Alci. E esse período que a gente passou, que são 2 anos, um como corregedor e agora na presidência, a gente vê que o doutor Verlano realmente é aquela pessoa simples que a gente nem imagina que seja pelo porte, pela fisionomia assim, um pouco séria que ele tem. Mas é uma pessoa simples, é uma pessoa amável. Nós realmente, na hora que sai um dos juízes, a gente sente assim, porque nós somos uma grande família realmente, existe uma harmonia muito grande e essa harmonia se solidificou ao longo do tempo, pelo menos que eu estou aqui. Então desejar que ele realmente continue desse jeito, mas verificando também que a família dele, pai e mãe, já dão esse suporte de valor à vida e também a esposa e a criancinha, a filha dele, aos seus familiares, seus amigos, e desejar que ele faça essa sua caminhada de aprendizado, mas sempre levando em consideração isso que ele disse tantas vezes ali no discurso, de gratidão, 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 e que Deus o acompanhe sempre e que ilumine no caminho da ética. Boa tarde a todos e a todas, aí pedindo aí as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, iniciamos a nossa sessão ordinária desta data. Com relação à ata, alguma observação? Prova. Aprovada, expediente? Não tem expediente. Então, na sessão administrativa, fazer aqui um registro dos 64 anos do Instituto dos Cegos. Inclusive, quando a gente estava, quando chegamos aí, com relação a essa capacitação toda, tinha capacitação, inclusive, em Libras, que hoje deveria começar, mas que apenas 5 pessoas se inscreveram. E aí, a gente, segundo informação lá do setor competente, em face desses trabalhos do cartório eleitoral, mas a semana que vem já começa esse curso de Libras, que era uma das coisas também pedidas para a gente fazer esse curso, uma vez que é preciso. Mas nesse Instituto dos Cegos, a gente tem de registrar o grande trabalho desenvolvido pela nossa servidora Fátima Regis. E aí a gente vai sim, e essa semana eu estava passando notícias lá do Instituto dos Cegos e eu vi a grandiosidade que foi o trabalho de Fátima Regis com relação ao Instituto dos Cegos. E em face disso, assim que a gente chegou, que começaram a pedir esse curso de Libras, e ele foi autorizado e não começou hoje pelo fato que eu já falei de falta de coro, como a gente diz, né? Mas que vai começar. E deixar assim bem claro que desde desembargador Vigílio e eu, nós fizemos assim tivemos uma preocupação em implementar todos os cursos possíveis. E em face daquele corte, mesmo assim, a gente disponibilizou 98,7% para a realização dos cursos.
Então, mesmo aquela corte que aconteceu, mas em termos de capacitação, somente esse expressivo percentual que deixamos nessa capacitação dos servidores e principalmente naquilo que eles pediram o tempo todo, que era a gestão por competência, né? Que agora em agosto, antes da gente sair, a gente vai receber um relatório inicial da gestão por competência. Algum desembargador Vigílio? Nada. Desembargador Almiro? Sem registro. Os demais têm algum registro? Comunicação. Pois não. Então, iniciemos aí a... Senhor presidente, eu gostaria só de... Eu continuo só um pouco dizendo que nenhum dos senhores se manifestaram com relação a Apodi e nós temos que fazê-lo até hoje. E eu estou dizendo todo dia para que depois não diga, eu não sabia, eu não sei o que, eu esqueci. Diga, doutor Bela. Eu gostaria que, eu não sei se foi proposto, até porque eu não estava aqui a semana passada, eu acho que foi na quarta-feira da semana passada, foi o aniversário do desembargador Edilson Nobre Júnior. Não sei se o doutor Almiro fez alguma proposição nesse sentido. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma proposição, tá certo? Uma moção de congratulação. Foi na quarta-feira, eu estava viajando, falei com ele até por telefone. Termina que é mais fácil acompanharmos os aniversários dos colegas que estão na jurisdição, porque nós vemos no jornal e tudo. Realmente não sabia, não, fica mas... registrado e todos concordam? Algum outro? Obrigado, senhor presidente. Então, entremos aí nos feitos. Tem um recurso eleitoral 702-72, da relatoria do doutor juiz Almiro Lemos. Está em mesa? Em mesa, senhora presidente. Identificado número por excelência, recorrente Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas, advogado Mário Luiz de Albuquerque Cavalcante, recorrente ainda Francisca Dária Albuquerque das Neves, o mesmo advogado, recorre ainda a coligação Avança Carnaubais, advogada indicada Ana Lúcia Braga Fontes Gomes e outros, e recorrida figura, acredito que isso aqui esteja errado, como recorrido figura Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas e Francisca Dária Albuquerque das Neves. É isso mesmo. Porque o dado está indicando recorrentes devem ser, já sei o que, são recursos múltiplos, na verdade, recorrem todos, autor e réu, e são recorridos ambos. Eu vou identificar a situação adiante no relatório ao qual passo. Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação Avança Carnaubais, em face de Luiz Gonzaga Cavalcante, então prefeito e candidato à reeleição nas eleições de 2012 do município de Carnaubais, e Francisca Dária Albuquerque das Neves, secretária de Educação daquele município, sob a alegação de prática suposta de conduta vedada a agente público, por meio de inclusão do nome do prefeito em 4 faixas fixadas pela Secretaria Municipal de Educação em diversos pontos do município, em que se parabenizou os estudantes e os pais deles pelas datas comemorativas de seus dias. O magistrado inicialmente julgou procedente o pedido e condenou os recorrentes Luiz Gonzaga Cavalcante e Francisca Dária ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 para cada um. Desta decisão houve recurso, foram levantadas preliminares, o processo tramitou neste tribunal e esta Corte, em sessão ordinária de 9 de junho de 2015, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e acolheu a de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, determinando o retorno. Novamente, com os autos juízos da 47ª Zona, em decisão, na decisão recorrida, ratificou a sentença proferida e julgou procedente o pedido para condenar os recorrentes Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas e Francisca Dária ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50. Devidamente intimadas, as partes interpuseram recursos em suas razões. Os recorrentes Luiz Gonzaga e Francisca Dária renovam a preliminar de cerceamento e, no mérito, pugnam pela reforma
afirmando não ter havido a prática de conduta vedada, nem ter sido descrita na inicial conduta que evidenciasse o uso da máquina pública ou de função pública, ou ainda a realização de promoção pessoal. Eu vou reduzir um pouco o relatório para já avançar aqui na coligação Avança Karnal Bais, que também apresenta recurso, consoante mencionado, esta requerendo o que seria, segundo ela, a correção de um erro material no tocante ao valor da multa, afirmando que o magistrado estipulou a condenação em R$ 5.320,50, enquanto o valor correto, no seu entender, seria R$ 53.205. Apresenta as razões pelas quais sustenta tal pretensão recursal. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela coligação Avança Karnal Bais e conhecimento e provimento do recurso interposto por Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas e Francisca Dária. É o relatório, senhora presidente. E no mérito? No mérito consoante dito, há uma preliminar, que eu estou trazendo aqui destacada, de cerceamento do direito de defesa, a qual eu, na verdade, estou afastando, porque trata-se de questão preclusa, consoante mencionei no relatório, já decidida em momento anterior por este tribunal. E, na verdade, os atos processuais que seriam referentes à notificação são os mesmos e já houve, na verdade, análise deste tribunal. Então, sem maior delonga, eu encaminho aqui o voto pela rejeição da preliminar. Todos concordam com a rejeição? E no mérito? Na sequência, senhora presidente, como eu mencionei, são 2 os recursos. Cumpre, inicialmente, examinar o recurso dos réus, porque, em verdade, eles pretendem a reforma da decisão para que não haja condenação e, evidentemente, se tal pretensão for acolhida, ficaria prejudicado o recurso interposto pela coligação que pretende majorar a condenação que foi estipulada pelo juízo de primeiro grau. E aqui, no mérito, eu penso que assiste razão aos recorrentes, não havendo com a devida vênia como configurar nos autos ilícitos reconhecidos na sentença recorrida. Para melhor compreensão, transcrevo, e está aí no voto, o conteúdo das mensagens contidas nas faixas fixadas pela Secretaria, ou em tese fixadas pela Secretaria de Educação do município de Karnal Bais, e que são objeto da controvérsia aqui instaurada. Lê-se na faixa o seguinte: a secretária de Educação e o prefeito Luizinho parabenizam os estudantes e os pais carnaubenses pelo seu dia. Estudante, nunca desista de seus sonhos, você pode fazer diferença. Parabéns, Secretaria de Educação e Prefeito Luizinho. Ao reconhecer que a fixação de faixas com mensagens de parabéns aos estudantes e pais caracterizou conduta vedada a agente público, o magistrado fundamenta a sentença na violação do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição e também do artigo 73, incisos 4 e 6, a linha B, da Lei 9.504. Eu trago os incisos, eu vou dispensar a leitura, é de conhecimento da Corte e as normas estão devidamente transcritas no voto. E aqui, eu lembro que, de acordo com a doutrina, o principal objetivo do artigo 73 da Lei das Eleições é garantir a eficácia ao princípio da igualdade na disputa eleitoral, sobretudo por se tratar de situações que envolvem a utilização de dinheiro público e pela possibilidade da conduta do agente violar a probidade administrativa e a moralidade pública. Trago nesse sentido lição doutrinária, que eu também não vou aqui ler, já está aí disponível aos senhores no voto. Em relação à conduta vedada descrita na norma citada da Lei das Eleições, resta de pronto afastada, ao meu sentir, a sua configuração, haja vista que a situação concreta aqui delineada não envolve distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, mas, como eu disse, a mera fixação de faixas contendo mensagem de felicitação em nome de autoridades públicas, em virtude de data comemorativa de seus dias. Aqui a literalidade da norma não resta caracterizada, porque não houve patrocínio de tais faixas
com recursos públicos. Às folhas 31 foi juntado o recibo emitido por Damião Dantas de Moura, que foi identificado como responsável pela confecção das faixas, na qual este afirma que recebeu o pagamento do serviço de R$ 225 da pessoa de Francisca Dária Albuquerque, não havendo registro, portanto, de que tenha sido proveniente do erário. O registro que existe é de que a própria pessoa da secretária teria feito o pagamento das despesas em virtude de tais faixas. O ônus de comprovar tal fato, evidentemente, recairia sobre o autor da ação, não havendo como presumir que o pagamento tenha sido feito com recursos de origem pública, quando foi identificada como pagadora a secretária. Então, eu estou afastando a condenação consupedâneo em tal artigo, e restaria apreciar se o conteúdo dessas faixas enquadraria a conduta como violadora do disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, cujo conteúdo, como se sabe, prevê que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, delas não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Eu penso aqui que o conteúdo das referidas faixas não demonstra o dispêndio de recursos do erário. Mais uma vez eu reafirmo isso aqui no voto, e trago aqui, no que diz respeito à caracterização de tais registros como propaganda institucional, o quanto foi dito pela própria Procuradoria Regional Eleitoral. A simples afixação de faixas, abro aspas, a simples afixação de faixas abaixo de placa do governo federal, por si só, não implica no uso de materiais ou serviços custeados pelo governo, ou mesmo na cessão o uso de bem público, móvel ou imóvel à campanha eleitoral, de forma a atrair a aplicação dos dispositivos em referência, cujo objetivo é voltado para a exclusão do próprio uso do patrimônio da administração pública no âmbito do favorecimento indevido dos candidatos. Claro que, a partir do momento em que se verificou a presença das faixas, a Justiça Eleitoral, para garantir o equilíbrio, teve que interferir para suspender imediatamente a referida publicidade, conforme foi feito. De fato, é possível a intervenção da Justiça Eleitoral, como aqui foi feita, contudo, isto não implica dizer que a posição das faixas mereça a censura da multa, uma vez que não houve nenhum registro de que a determinação da Justiça Eleitoral tenha sido descumprida. Devemos lembrar, aqui no particular, que, tratando-se de sanção, a multa não pode prescindir do exame do intuito de violar a norma da culpabilidade dos agentes. O que, no caso, à vista do conteúdo da faixa, me parece que, de fato, não há como presumir ou como indicar que exista, pela mera aposição das faixas, que inclusive foram retiradas, tal conduta dolosa ou minimamente culposa a ponto de merecer a sanção. Então, em verdade, em consonância, inclusive com o parecer do Ministério Público Eleitoral oficiante, eu estou dando provimento ao recurso para, reformando a decisão, afastar a condenação que foi imposta aos recorrentes pela sentença recorrida. Por via de consequência, estou afastando a pretensão da coligação Avança Carnaubás de majorar o conteúdo, o quantum fixado como multa.
Então, senhora presidente, resumindo, meu voto é pelo conhecimento provavelmente do recurso interposto por Luiz Gonzaga e Francisca Dária, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, para reformar a decisão julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, e então fica prejudicado o recurso interposto pela coligação Avança Carnaubais, pretendia majorar esta multa. E é o voto, senhora presidente. Todos estão de acordo? De acordo. Todos de acordo? Então, proclamo, nos termos postos pelo relator, o seguinte é o recurso eleitoral 2039, da relatoria do juiz Alceu José Cito. Está em mesa, senhora presidente. Relatório já identificado, 2039, alistamento eleitoral. Relatório. Recurso interposto por Daiane Pereira dos Santos, em face de decisão do juiz da 42ª Zona, Luiz Gomes, quem deferiu seu pedido de transferência para o domicílio de Paraná. Alega residência na localidade, além do vínculo familiar e comunitário com o município. Junto aos seguintes documentos. Vossa Cópia Excelência, de comprovante. pode pedir para abrir o voto? Relatório e voto estão fechados. Bloqueado, não? Está não disponível? Não está disponível, não, esse voto. Eu vou ler na íntegra, então. Não sei o que foi o problema. Junto os seguintes documentos. Cópia de comprovante de energia elétrica em nome de sua mãe. Interessante, porque aqui eu consegui ver. Porque a gente realmente lê não o tem. voto, tem tudo de bom. Declaração de que tem cursou o tudo. ensino fundamental e médio na Escola Estadual do Estado de Paraná e prontuário da unidade de saúde daquele município. As folhas 8, o oficial de justiça certifica que esteve no endereço declarado no RAI por 2 vezes e não encontrou a eleitora, mas apenas a sua mãe, obtendo desta a informação de que a filha estava morando e trabalhando em Mossoró. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento e ao relatório. Passando ao voto, senhor presidente. No caso, além da residência do município não ter sido comprovada pela eleitora, a teor que se depreende da certidão do oficial de justiça, o vínculo familiar por ela alegado não se mostra apto por si só a justificar o domicílio eleitoral no município atendido, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. Além disso, o vínculo comunitário que alega não foi comprovado de forma satisfatória, porquanto a declaração escolar acostada aos autos se refere ao período de 2002 a 2008, não se afigurando como documento apto a demonstrar o vínculo com o município atualmente. Também se mostra precários, para tal fim, os prontuários médicos apresentados, pois neles sequer se encontra a indicação de data e local do atendimento. Fora isso, não há nos autos nenhuma alegação ou elemento que infirme a certidão oficial de justiça, de modo a comprovar o domicílio eleitoral na localidade. E assim, em harmonia com o parecer da Procuradoria, voto pelo improvimento do recurso para manter o indeferimento do pedido de transferência da eleitora Daiane Pereira dos Santos para o município do Paraná, como voto, senhor presidente. Voto curtinho, Todos de acordo? Não foi disponibilizado. Proclamo nos termos postos pelo relator. Esse era o seguinte. Então, passemos aí a parte Aparece aqui. administrativa. Tem uma resolução, Fechado. um processo com relação aqui a uma sessão que é de número, meu Deus, número 306, sessão 306, situada na Escola Municipal Francisco Bezerra, na zona rural de Mossoró, que tem 46 eleitores, mas que não houve possibilidade de agregação. É bastante longe também, talvez igual àquela que nós trouxemos na semana passada. Eu peço o parecer do nobre procurador. Senhora presidente, embora não haja atingido o número mínimo de eleitores, mas dentro de um critério de razoabilidade e considerando o direito do exercício de voto, o Ministério Público não se opõe de forma alguma à instalação da referida sessão. Todos concordam? Eu defiro. Todos concordam? Defiro. De acordo. Então, de acordo, isso aí. A homologação. Na pauta administrativa ainda tem os processos de requisições, que até a assessoria se
se deparou, assim, nas requisições agora, desde o dia 4 de julho, no sentido X, ao invés do TCU, que era no sentido Y. E nós estamos seguindo o TCE. TCE. Tem essas requisições aí da 12ª zona com relação a Ana Cristina da Silva, da 6ª zona com relação ao servidor Iradia, Maria Costa Damasceno, a 13ª zona, Maria da Luz Oliveira, 44ª zona, Natália Simonelli Ananias da Costa, e 1ª zona, Rui Sérgio de Medeiros Lima. Todos são pedidos de prorrogação. E tem ainda, que eu estou falando nesse protocolo aí, que regulamenta os procedimentos de aquisição, construção, reforma e uso de locação de imóveis. Não, isso aqui não tem nada a ver com a nossa pauta de hoje. Eu peço, então, o parecer do novo procurador. Senhora Presidente, cuidam-se de simples pedidos de prorrogação de requisições de servidores para as zonas eleitorais em que há uma desproporção entre o número de eleitores e a quantidade de servidores da Justiça Eleitoral. Portanto, o Ministério Público Eleitoral não se opõe às requeridas prorrogações. Pois não, eu difiro, todos concordam? De acordo. Então, proclamo nos termos postos por cada um dos processos individualmente, e não há mais na pauta administrativa, apenas dizer que essa questão de estrutura de servidores é um dos assuntos que vão ser levados agora no COGEL, que começará dia 21, por isso que eu peço já COPTREL. Eu estou... O COGEL está na minha cabeça. Então, é assim, no COPTREL, que é o Colégio de Presidentes dos regionais do país, esse pouco servidor que a gente tem, algumas zonas eleitorais, como tem um servidor apenas, né? E é uma preocupação muito grande, porque principalmente eles pedem que faça a estrutura da EGE, né? Que tem interesse aí ao doutor Celso Cico, que é o vice-diretor da EGE. E aí a gente vai levar esse assunto para o ministro, né? Já tem aí uma proposta no Congresso, mas ninguém sabe como é que está essa proposta, né? Não andou nada desde a época do ministro Toffoli. Segundo, só para que todos saibam, essas redes sociais como movimentam as pessoas, nós começamos essa semana, como todos sabem, que eu trouxe essa notícia, e mais de 1.000 curtidas, né, na nossa página do Facebook. Como eu vou viajar no dia 21, desembargador Vigílio e todas as providências com relação ao 21 e 21 só, que é a quinta-feira, para o substituto. Ok? Nada mais havendo a tratar, eu encerro essa sessão agradecendo a Deus a todas as coisas boas que Ele nos traz. Chamo o recurso eleitoral 3040, da relatoria do doutor Almiro Lemos. Está em mesa? Permissão para me retirar da... Obrigada, Vossa Excelência. Desembargador Vigílio. Doutor Almiro. Obrigado, senhora presidente. Número identificado por Vossa Excelência, recorrente Partido Social Democrático, por meio do órgão municipal de Santana do Seridó RN, advogado Rodrigo Rocha de Macedo e outra, recorrido Luan Carlos dos Santos e Silva, advogado Sebastião Carlos Derek. Recurso eleitoral interposto pelo partido citado, visando a reforma de sentença prolatada pelo juízo da 24ª Zona Eleitoral, que deferiu a transferência da inscrição de Luan Carlos para o município de Santana do Seridó. Em suas razões, aduz a agremiação que o recorrido é domiciliado em Mossoró, não possuindo vínculos com o município de Santana do Seridó, posto não ser natural deste último, nem possuir vínculos profissionais ou patrimonial com a localidade. Pleiteia ao final o provimento do recurso para que o tribunal, reformando a decisão de primeiro grau, indefira
a transferência da inscrição. O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo aqui ter o citado vínculo. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Do mérito? Eu verifico que, de fato, o apelo merece provimento. O conceito de domicílio é, por demais, conhecido por esta Corte. No caso sob exame, a despeito do alargamento de tal conceito, eu penso que não está este demonstrado. Embora o eleitor tenha apresentado documento auxiliar de nota fiscal eletrônica em seu nome, referente à compra de mercadoria pela internet, onde consta o endereço informado, o recorrido confirmou nas contrarrazões a alegação apresentada no recurso, destacando que efetivamente reside em Mossoró e não em Santana do Seridó, e neste local apenas possuiria vínculo familiar e afetivo. Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, tais vínculos por si só não são suficientes para ensejar a transferência do domicílio eleitoral. E no caso sob exame, mais uma vez, quando foi feita a diligência no endereço indicado, foi encontrada a tia do recorrido. Ela informou que este se encontrava viajando, mas, contudo, apenas comprovou que a residência não existe no local indicado. Então, aqui nesta situação, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou conhecendo, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e indeferir a transferência solicitada com as providências devidas, em virtude da impossibilidade de reversão da transferência. Estou aqui solicitando a comunicação ao juízo para fim de exclusão do eleitor da folha de votação, de modo a evitar o exercício indevido de sufrágio. Eu voto, senhora presidente. Pois não, todos concordam? De acordo. Proclamo no ser posto pelo relator. Recurso eleitoral 145 da relatoria do juiz Alceu José Silva. Está em Em mesa? mesa, senhor presidente. Processo já identificado, relatório. Recurso eleitoral interposto por Antônio Ricardo Bezerra, em face de decisão proferida pelo juiz da 38ª Zona, que indeferiu o pedido de transferência para o município de Serrinha dos Pintos. Consta dos autos comprovando de tarifa de consumo de água e de IPTU referente a imóvel de titularidade da esposa do eleitor. Certidão de casamento das Folhas 14, onde inclusive reside a sua filha, conforme o certidão do oficial de justiça. Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo conhecimento do domicílio eleitoral com o consequente provimento do recurso. Foi concedida tutela de urgência para determinar o deferimento provisório da transferência eleitoral, tendo em vista o fechamento do cadastro. É o relatório e passa ao voto, presidente. O presente pedido de transferência eleitoral encontra-se instruído com provas documentais suficientes à demonstração do domicílio eleitoral do município de Serrinha dos Pintos, comprovante de tarifa de água, de consumo de água e de IPTU, referente a imóvel de titularidade da esposa do eleitor, onde inclusive reside sua filha. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo provimento do recurso para deferir a transferência de Antônio Ricardo Bezerra, ratificando a decisão cautelar anteriormente concedida. E é como voto, senhor presidente. E todos concordam? Com o relator. Pois não, proclamo no ser posto pelo relator. O seguinte recurso eleitoral 2580 da relatoria do juiz Verlano Medeiros. Está em mesa? Senhora presidente, está em mesa. Pois não. O processo foi identificado, Vossa Excelência, trata de um recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo juiz da 6ª Zona, que aprovou com ressalva a prestação de conta do PCdoB e Elgo Marinho. A adição recorrida reconhecendo que o prestador descumpriu a obrigação de abrir conta bancária, conforme prescritou a legislação vigente, bem como deixou de registrar no cartório civil livre diário. Firmou o entendimento que tais omissões não maculam as contas, uma vez que sequer houve movimentação em dinheiro. A seu turno, o recorrente sustenta que tais irregularidades, ao contrário da conclusão sentencial, são graves de tal sorte que comprometem sobremaneira a confiabilidade das prestações de contas do partido, de forma a acarretar a desaprovação da conta. Intimado para ofertar contra as razões, o partido deixou transcorrer o prazo e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, senhora presidente. É o relatório. No presente caso, senhora presidente, muito embora ressaltar que esta Corte já enfrentou casos absolutamente semelhantes, também advindo da 5ª Zona Eleitoral, nos quais assentou que os vícios aqui tratados, a abertura de conta bancária e ausência de registro de cartório civil, ostenta gravidade apta a comprometer a transparência das contas e obstar a fiscalização da justiça eleitoral, de modo a impossibilitar a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com vista a aprovar as contas partidárias.
Tem decisão aqui do Dr. Carlos Vigílio, Dr. Eduardo Guimarães e Dr. Luiz Gustavo em caso análogo. Outra sorte não merece prosperar as contas ora analisadas. Primeiramente, conforme já anotado, é assento na jurisprudência deste acordo que a ausência de autenticação do livro diário no registro civil em desobediência ao comando vazado no artigo 1º da resolução 21.481/2004 é falha grave de natureza insanável, porquanto compromete a confiabilidade das contas na medida em que se opta a efetiva análise da veracidade de todas as transações efetuadas pela agremiação, bem como a publicidade dos atos partidários por meio de registro público. Aqui tem decisão nesse sentido minha, doutor Eduardo Guimarães, doutor Carlos Vigílio, desembargador Vigílio Macedo Júnior, nosso corregedor. Noto pronto, ressalvada a posição deste relator, é majoritário neste acordo de entendimento segundo o qual, ainda que o partido declare inocorrência de movimentação financeira, a falha consistente na não abertura de conta bancária específica ostenta natureza grave. Aqui também eu tenho decisão do Dr. Arthur Cortez nesse sentido, Dr. Sérgio Maia e Dr. Desembargador Vigílio Fernandes. Na espécie, portanto, tendo em vista que as falhas remanescentes são de natureza grave e insanável, comprometendo a ação fiscalizadora dessa justiça especializada, em ordem a macular a transparência e confiabilidade da prestação de contas, não se afigura possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em relação aos merecida da sanção a ser aplicada, considerando irregularidade verificada, entendidos como graves, e também aqui adotando a orientação desse plenário nos precedentes já citados anteriores, tempo razoável aplicar a fixação de 9 meses de suspensão do repasse dos fundos partidários. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso para desaprovar os contos do PCdoB, Diretório Municipal de Amo Marinho, referente ao exercício 2012, aplicando a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 9 meses, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 2096/95, senhora Presidente. É como eu estou votando. Todos concordam? Com o relator. Proclamo nos termos postos pelo relator o seguinte, a petição 166 da relatoria de Vossa Excelência, doutor Verlano. Tá, senhora Presidente, aqui está em mesa também. Aqui nesse caso é o seguinte, trata de uma ação declaratória de nulidade, a famosa querela nullitatis, com pedido de liminar, juizada por Ivanaldo Trajano de Medeiros, em face de acordo desta Corte, que, dando provimento a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, reformou a sentença do juiz da 20ª Zona, que havia indeferido a inicial da representação tombada sob o número 351/29/2012, determinando o retorno dos autos à primeira instância para se regular processamento. Essa decisão foi do Dr. Amilcar Maia, desembargador. Em prol de sua pretensão anulatória, o peticionante alegou não ter sido intimado para apresentar contra-razões ao recurso eleitoral, em que se deu a decisão apontada como viciada, aduzindo assim que tal vício teria violado os princípios do contraditório da ampla defesa e os mandamentos incumpridos no artigo 285-A, parágrafos 1º e 2º e 518 do CPC, além dos artigos 270, parágrafo 3º, 272 e 274, parágrafo do Código Eleitoral. Não vislumbrando o perigo da demora, neguei o pleito liminar. Com vista dos autos, o doutor procurador regional manifestou pela improcedência do pedido, senhor presidente. É o relatório. Voltando, eu digo o seguinte, a relativação da coisa julgada material por intermédio da querela notados que ocorre somente em situação extraordinária, como a falta de desejo de citação, não dispensa, teor do artigo 219 do Código Eleitoral, a demonstração de que o vice-maculador trouxe efetivo prejuízo ao peticionante, conforme o precedente do TSE, que eu trago vários precedentes de Luiz Fux, João Otávio Noronha e Luciana Lócio, qual eu destaquei aqui em alguns itens. Na espécie, o peticionante fundamenta sua pretensão anulatória na ocorrência de suposto vício insanável, consistente em ausência de intimação para contrarrazoar o recurso eleitoral. Não assiste razão ao peticionante, isto porque o recurso julgado à sua revelia apenas anulou, sem entrar no mérito da decisão, a decisão que havia indeferido a petição inicial, de modo a devolver os autos ao juiz de primeiro grau para que, após a sua citação, como parte demandada, fosse processada a referida ação. Tal procedimento instrutório registro seguiu todo o ciclo da dialeta processual, marcada pela bilateralidade da manifestação dos litigantes. Ademais, frise que o ato apontado como fundamento do pleito anulatório foi praticado com base no artigo 296 do CPC de 73, norma que seria aplicada à espécie, onde diz o seguinte: não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente. Oportuna a transcrição da seguinte lição de Misael Montenegro, citada no parecer ministerial, que comenta a regularidade dessa circunstância com maestria. Diz o seguinte: a rádio da norma prevê o encaminhamento dos autos do tribunal sem intimação do réu, pode sugerir a infração do princípio constitucional do contraditório da ampla defesa, situação que não se confirma, segundo o entendimento majoritário da doutrina da jurisprudência, diante da constatação de que a relação processual sequer foi aperfeiçoada.
em decorrência de a sentença ter sido proferida sem a citação do réu, não se confirmando a presença do principal pressuposto da constituição do processo. Na espécie, portanto, a pretensão anulatória não merece acolhida, pois, além do amparo no artigo 296, o ato apontado como maculador não causou nenhum prejuízo à defesa. Demais disso, como bem destacado pelo doutor procurador, ainda que assim não fosse, o artigo 245 do antigo CPC, a suposta nulidade constante no vício aqui alegado, quando muito, seria suscetível de acolhimento a caso acorrido na primeira oportunidade, o que a toda evidência não ocorreu na espécie, em que somente agora, após o provimento jurisdicional desfavorável, enquanto aguarda o julgamento do recurso especial por si depois, insurge contra a referida decisão. Quanto ao exposto, em consonância com a manifestação do procurador regional, eu voto pela improcedência do pedido formulado na apresentação declaratória de nulidade. Todos de acordo? É o relatório, senhor presidente. É o voto. Todos de acordo? Proclamo não ser posto pelo relator. Boa tarde a todos. Aí, pedindo a bênção de Deus, iniciemos a nossa sessão desta tarde. Com relação à ata, algum adendo? Aprovado, expediente. Vamos entrar, então, na pauta judicial. É um recurso... Desembargador Ibanez está aí? Ah, ótimo. Então, é o recurso eleitoral 4902, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. Pois não. Com a palavra. Ah, meu Deus. Estou, é ótimo. É o recurso eleitoral 4902-2015, de Parnamirim, 50ª Zona Eleitoral. Tem como recorrente José Lucinaldo da Rocha, e recorrido o Ministério Público. Recurso eleitoral interposto por José Luciano da Rocha, em face da sentença exarada pelo juiz da 59ª Zona Eleitoral de Parnamirim, que julgou procedente representação contra si ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o apelante ao pagamento de multa no valor de R$ 12.169,15 por doação acima do limite legal nas eleições de 2014. A do cerceamento de defesa, alegando que não teve oportunidade de se manifestar acerca da documentação enviada pela Receita Federal e que teria culminado com a quebra do sigilo fiscal. No mérito, defende a aplicação ao caso do princípio da insignificância, argumentando a mínima ofensividade da conduta, não haver periculosidade social da ação e reduzido o grau de reprobabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pugna ao final pelo provimento do recurso a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a decisão atacada e, caso não seja esse o entendimento, requer sua absolvição em face do princípio da insignificância ou por outros fundamentos que eventualmente sejam reconhecidos como de direito. A representante ministerial em atuação na 50ª Zona ofertou contra-razões defendendo a intempestividade do apelo interposto, haja vista ter sido manejado após o prazo de 24 horas, o qual seria aplicável à espécie. A caso não acolhida, rechaçou as argumentações trazidas na súplica, requerendo seu desprovimento. Instada a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento da preliminar de extemporaneidade da súplica, pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. E este é o relatório, senhora presidente. E no mérito? Preliminar, né? Inicial. Então, temos duas preliminares. A primeira, da intempestividade do recurso, eu estou votando pela rejeição, tendo em vista que, nesse caso, o procedimento aplicável é o da resolução, que dispõe sobre o prazo de 3 dias para a interposição do recurso, e não de 24 horas. Então, eu entendo, pela tempestividade do recurso, por ser aplicável esse entendimento, e não o defendido pelo Ministério Público.
E cito aí no voto algumas decisões do TSE a respeito desse tema, do prazo recursal de 3 dias para o recurso com relação às doações acima do limite para doação para campanha eleitoral. Então, assim, eu estou votando nessa preliminar, na primeira, por sua rejeição, senhor presidente. Divergência? Acompanho. Todos de acordo? Acompanho o relator. Na segunda preliminar, licenciamento de defesa, essa também eu estou votando por sua rejeição, entendendo que não houve, visto que ele teve a oportunidade de se manifestar, e mais que os documentos da Receita Federal sobre os quais ele alega que não teve acesso, não teve essa informação, esses documentos da Receita dizem respeito à declaração dele de imposto de renda. É só saber quanto foi que ele declarou de rendimento. Aliás, é um documento dizendo que ele não prestou declaração naquele exercício, durante aquele ano. Daí o entendimento de que não havia sequer documento a ele ter acesso. É um documento dizendo que ele não prestou declaração de imposto de renda. Fato que é do conhecimento dele, porque ele não fez a declaração. Então, entendo que não houve cerceamento de defesa nessa parte. Rejeito a preliminar. Todos de acordo? Acompanho o E no relator. mérito? Aprovado. No mérito, senhor presidente, eu estou desprovendo o recurso. O argumento é de que a pessoa física pode doar até 10% de seu rendimento. Como ele não comprova rendimento, o entendimento também aplicável ao caso é de que tem-se como referência o limite de isenção de imposto de renda. Se ele não declarou rendimento, então é porque ele pressupõe que ele é isento de imposto de renda. Se ele é isento de imposto de renda, há a faixa de limite de isenção. Então, ele poderia ter renda até, no máximo, o limite de isenção de imposto de renda. Aplicando os 10% sobre o limite do imposto de renda, esse valor fica abaixo dos R$5.000. Portanto, a doação dele está além do limite previsto. E sobre esse limite, o entendimento é de que há uma ilegalidade na doação feita por excesso do limite e, portanto, caracterizada a ilegalidade, ele está sujeito à multa aplicada em primeiro grau e que eu voto pela confirmação dessa sanção, desprovendo o recurso. Todos de acordo? De acordo. Acompanho o relator. Então, proclamo no ser posto pelo relator. É o seguinte, já não é desembargador Ibanez, obrigada por esta vez. Ok, muito Estamos obrigado aqui pela esperando em participação. outras oportunidades e convido o desembargador Vigílio. E chamo o recurso eleitoral 1436 da relatoria do doutor Verlando de Queiroz Medeiros. Está em mesa? Tá, senhora presidente. Esse recurso ele é procedente de Pedra Grande. Foi um recurso eleitoral interposto pela coligação pelo bem de Pedra Grande, aliás, contra a sentença prolatada pelo juiz da 52ª Zona Eleitoral de São Bento, que, em consonância com o parecer ministerial da zona lá, considerou a inconsistência de prova testemunhal, bem como a ausência de prova documental, e julgou improcedente de representação proposta em desfavor de Valdemir Valentim Soares Belchior, Virgílio Galbi de Oliveira Araújo, Pedro Henrique de Souza Silva e José Antônio Fernandes, por suposta de captação ilícita de sufrágio durante as eleições suplementares para prefeito e vice de Pedra Grande. Em suas razões, a coligação recorrente, em linhas gerais, reitera os argumentos aduzidos na inicial, segundo os quais o recorrido por intermédio de integrantes da agremiação partidária de apoiar e promover a distribuição de irregular de combustível aos eleitores de Pedra Grande, durante o período de realização da eleição suplementar de 2015, ocorrido naquela municipalidade, pugnando ao final pelo julgamento conjunto do presente recurso com a AIF 1873, bem assim pela reforma da sentença da improcedência. Por sua vez, o recorrido encontra razões a alegar em sede preliminar a intempestividade do recurso e subsidiariamente no mérito pugnado pelo seu desprovimento, em razão da fragilidade das provas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intempestividade do apelo, que foi acatado por este relator,
que em decisão de folhas 292 negou seguimento ao recurso por considerado intempestivo. Manejado agravo regimental, este relator reconsiderou a decisão determinando regular o processamento do recurso. E, por fim, com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição da preliminar de conexão e no mérito manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a decisão do juiz da zona, senhor presidente. É o relatório. Pois não. Pode seguir. O voto tem aqui uma preliminar bem simples. Em relação à preliminar suscitada pelo recorrente, para reunião por conexão do presente feita a AIS 1873 para fim de julgamento conjunto, inicialmente pode registrar que a pretensão deduzida na AIS foi julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, sendo desprovido o recurso por esse regional em 14 de abril deste ano, e atualmente o processo se encontra no TSE. Então, por esse motivo, inclusive tem uma decisão aqui de Luiz Gustavo Alves Smith, que ele, não havendo insurgência por ocasião da interposição do recurso para a conexão dos feitos, não há de ser rejeitada esse pedido. Então, foco nessas considerações, eu estou rejeitando essa preliminar, até porque o feito já foi julgado aqui, em grau de recurso já está no TSE, senhora presidente. Pois não, todos concordam? O relator. Então, nos termos postos pelo relator, a preliminar. E no mérito? E no mérito, senhora presidente, eu estou mantendo a sentença do juízo lá de primeiro grau, né, que com base no parecer do Ministério Público também julgou improcedente, e acompanhando aqui o parecer do eminente Procurador Regional Eleitoral, tendo em vista que não há provas mínimas que ratifiquem a tese recursal, notadamente pela flagrância de carência dos elementos probatórios confirmadores que as notas fiscais apreendidas, supostamente emitidas em face do abastecimento dos veículos constantes usados e vídeo, representaram benesse utilizado em troca de votos. Aí eu cito aqui o trecho de depoimentos de Gilvan, João Maria e Fábio, que disse que o primeiro disse que não sabe dizer se o abastecimento seria em troca de votos. O segundo disse que não sabe informar nada acerca do abastecimento de veículo em troca de votos no dia 5 de abril. E o José Fábio, que foi o terceiro, que desconhece o abastecimento de veículo em troca de votos aduzido na exordial. Então, eu estou dizendo aqui, concluindo, que revela do teor dos depoimentos acima transcritos que as narrativas são uniformes, no sentido de não ter havido troca de votos por combustível. Em outras palavras, não é elemento de prova robusto para assentar o decreto condenatório com base no artigo 41A da Lei 9.504. Neste particular, em que pese os recorrentes envidaram esforços no sentido de tentar comprovar a ocorrência da conduta e análise, não lograram demonstrar, a meu sentir, quais foram os eleitores que teriam negociado seu voto em troca da apontada benesse, não sendo possível deixar proceder a análise específica dos elementos subjetivos do tipo. E aqui eu trago também a decisão do Dr. Gustavo Smith, onde ele diz que a captação ilícita de sufrágio, distribuição de combustível e as provas são inconsistentes. Onde ele diz o seguinte, que a captação ilícita de sufrágio, ao qual nos modos descritos na inicial e na pré-eleitoral, poderia ser já a fundamentação de eventual abuso de poder econômico por distribuição de combustível. Se de um lado há o candidato beneficiado, ou que ele faça vezes, do outro deve haver necessariamente o eleitor cooptado. Ele diz, o Dr. Gustavo diz, no caso dos autos são inexistentes de qualquer referência acerca de eleitor cooptado, que é o caso, se mostra completamente inviável a análise do objetivo e subjetivo do título. Então, senhor presidente, com essas razões aqui, eu também trago aqui um voto, um acordo da ministra Laurita Vaz. Eu analisei todas as provas constantes dos autos e não verifiquei sequer o mínimo indício de captação ilícita. Então, com base no parecer da doutora Procuradoria, estou rejeitando a preliminar, né, de conexão, a qual já foi acompanhada aqui a unanimidade, e no mérito eu estou desprovendo o recurso, de modo a manter a sentença recorrida em todos os seus termos, senhor presidente. Como estou votando. Consonância ministerial. Todos concordam? Todos de acordo? Acompanhe. Procuramos ter posto pelo relator. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.